Eu quero que saibam que é um prazer estar aqui convosco. As quintas-feiras não são fáceis para mim e esta não vai ser exceção. Aliás, por estar aqui convosco, que me agrada muito e me alegro muito, condiciona a minha quinta-feira, mas eu creio que é da vontade de Deus nós reunirmos, nós estarmos juntos para estudar a sua palavra, para aprender dela e partilhar uns com os outros aquilo que temos aprendido, aquilo que temos estudado, para que possa ser de proveito para os outros. E o tema que eu proponho nestas próximas semanas, neste início de verão, convosco, às quintas-feiras, será o assunto da vontade de Deus. E eu comecei por dizer que é da vontade de Deus que nós nos reunamos para estudarmos a sua palavra, porque Ele diz-nos na sua palavra. E o assunto da vontade de Deus tem sido tão mal compreendido, tão maltratado, tem dado lugar a tantas ações completamente ridículas por parte dos homens, por parte até daqueles que são crentes, porque buscam a vontade de Deus de uma forma errada, não bíblica e, por vezes, mesmo bíblica, não dispensacional. E nós podemos agora fazer um pequeno exercício de trazer num exercício de tentar relembrar coisas que nós já aprendemos, histórias que nós já aprendemos na Palavra de Deus, de alguns crentes que procuraram a vontade de Deus de uma forma que Deus honrou, mas que nós, se as fizermos hoje, estaremos a desonrar a Deus. Penso que alguém consegue, esteja à vontade para intervir, se lembram de algum caso de alguém que tenha buscado a vontade de Deus de uma forma que nós não devemos fazer hoje. Um dos primeiros exemplos... Tens algum? No momento não. Eu lembro, por exemplo, o servo de Abraão. Quando chegou àquele poço, pediu: Senhor, mostra-me a rapariga que eu pedir. Nós não devemos buscar as coisas assim dessa forma. E outros exemplos que nós iremos ver. Mas há uma coisa que eles não tinham e que nós temos hoje. O que é que os crentes do passado, e nós podemos ir provavelmente tão longe como o início do livro de Atos, vemos pessoas a descobrir qual era a vontade de Deus de uma forma que eu acho que quase todos os crentes hoje em dia ficariam horrorizados se alguém tomasse uma decisão daquela forma. De que é que eu estou a falar? Dos apóstolos que escolheram o substituto de Judas, basicamente quase lançaram nada e ver quem é que saía, não é? Se sair face par é o Matias, se sair face ímpar é outro, porque eles tiraram sortes. Nós tomamos decisões assim dessa forma. Se tomarmos decisões dessa forma, nós estaremos a ser aquilo que o apóstolo Paulo teve de chamar aos atenienses. O que é que o apóstolo Paulo teve de chamar aos atenienses a dada altura? Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E o título deste estudo poderia ser Compreendendo a vontade de Deus, pois poderia ser também Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque há muita superstição. Há muita falta de compreensão deste assunto tão importante. E pode parecer como é que um assunto destes dá para várias semanas. Vamos ver também. Conto com as vossas contribuições também. Tenho isto mais ou menos estruturado para algumas semanas, mas possivelmente poderemos enriquecer o nosso estudo com as vossas contribuições. Há muita coisa que nós ouvimos em tempos passados. Nós líamos livros, não faltam livros sobre como descobrir a vontade de Deus. E eu tenho alguns desses em casa. Comprei porque era normalmente o rapaz, quando é novo,
quer saber a vontade de Deus, não é? Sobre um assunto muito particular, não é? Porque se não for por mais nada, há um assunto que todos os rapazes querem saber a vontade de Deus, não é? Que é em relação ao casamento. Então, nós, namoro e casamento. Mas a Bíblia não nos diz, dá-nos um certo liberdade de ação. Alguns que dizem, não, Deus tem uma pessoa já escolhida para ti e aí tem de ser aquela. Se não for aquela, estás fora da vontade de Deus. Mas a Bíblia dá-nos instruções sobre isso. Não é? E há alguns que estão tão preocupados em descobrir qual é a vontade de Deus e depois tomam as decisões mais absurdas e que até mais tarde se vêm a arrepender dessas decisões que tomaram. Porque tomaram-nas com base não no que a palavra de Deus diz, mas na superstição. Mas eu estava há bocadinho a perguntar-vos o que é que os crentes do passado, tanto este servo de Abraão como os apóstolos, não tinham que nós temos? O que é que eles não tinham e nós temos hoje? A revelação completa. A revelação completa, exatamente. E lá está tudo. Não precisamos ir buscar a mais lado nenhum. Há várias pessoas que vão buscar a vontade de Deus em muitos sítios fora da palavra de Deus. E há alguns que são bastante sutis e que nós também os vamos ver. Depois nós chegaremos lá. Eu orei ao Senhor sobre este assunto e senti paz. E é muito bonito, não é? Nós ouvimos isto e alguém diz-nos, eu sei que é da vontade de Deus esta determinada coisa, porque eu orei ao Senhor sobre o assunto e senti paz. E vão até à palavra de Deus buscar isso. Vão buscar e a paz de Deus guardará os vossos corações. Outras passagens assim, que são descontextualizadas e usadas para legitimar, por vezes, ações completamente erradas. E nós também conseguimos puxar pela nossa memória e lembrar de uma pessoa que estava a fazer tudo ao contrário daquilo que Deus lhe tinha dito, claramente, e estava descansadinho, até estava a dormir. Não era? Jonas? Jonas estava. Deus diz, vai para ali. Ele foi para o outro lado. Exatamente ao contrário. E desceu ao fundo do barco e dormia. Sentia paz. Portanto, é muito importante que percebamos o que é que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Porque senão podemos ir atrás de opiniões, atrás de sentimentos, e não atrás daquilo que Deus diz. E depois há aquelas pessoas que são muito enfáticas. E certamente vocês já ouviram esse tipo de expressões. Há alguns crentes que têm muito esse hábito. É da vontade de Deus que tu faças não sei o quê. É da vontade de Deus que tu pregues hoje à noite. E pode acontecer às vezes, imaginem uma situação hipotética, mas que se calhar já aconteceu. Alguém, um crente telefona ao outro na véspera a dizer: é da vontade de Deus que tu venhas pregar logo amanhã à noite à minha igreja. E o outro diz: olha, já estou convidado para ir ao sítio, não dá. Isto é brincar, usar o nome de Deus em vão. Isto é brincar com as coisas de Deus. E há pessoas que são quase que coagem outros, exercem uma coação dita espiritual sobre outros, porque dizem, é da vontade de Deus fazer isso. E claro que algumas pessoas mais débeis no seu discernimento espiritual, ou que não querem melindrar a outra pessoa, dizer, olha, estás para aí a dizer isso, mas eu não sei se as coisas são assim. Também para não sermos desagradáveis para a outra pessoa, até embarcamos um pouco naquela maneira daquela pessoa pensar. Mas há demasiada, digo-vos irmãos, há demasiada superstição até no meio do povo de Deus. Claro que somos para o mundo, aí não falta. Sim, não falta. Sim, não falta, no mundo não falta superstição. Numa era das luzes em que as pessoas supostamente têm mais conhecimento e mais acesso à informação do que em qualquer outra altura da humanidade. Nós podemos ter dentro de um cartão de memória autênticas enciclopédias, bibliotecas inteiras de informação. Temos à disposição de um telemóvel, temos muita informação e vemos as pessoas
rendidas à superstição, empregados na superstição. E o apóstolo Paulo poderia hoje dizer, uma vez mais, varões portugueses, varões de todo o mundo, em tudo os vejo um tanto supersticiosos. Porque vão atrás de horóscopos, vão atrás da astrologia, das cartas, dos tarólogos. Eu lembro-me, já foi há alguns 20 anos talvez, se vocês se puserem a ver, eu não costumo ver isso, mas calhou nesse dia, ou estava com alguém que estava a ver esse tipo de programas, telefonaram para um tarólogo da televisão, que era uma mulher que já namorava com um determinado homem já há muito tempo. E pelo que ela contava, dava tudo para perceber que aquilo não tinha pernas para dar. O homem estava ali só, não queria assumir uma relação a sério com ela. E que, depois de tudo aquilo, perguntava à taróloga se ela devia casar com ele ou não. E aquilo não era preciso, por ser muito inteligente, não era preciso recorrer a nada para perceber perfeitamente que aquilo não era boa ideia. Mas as pessoas estão de tal forma carentes de alguém que os guie, carentes de alguma revelação sobrenatural para saber o que é que vão fazer. E o homem é religioso. O homem anela por aquilo que é transcendente, por aquilo que é espiritual. Por muito que o homem pretenda e queira passar a ideia, queira passar a ideia de que é tudo material, não precisa mais nada, vemos muito supersticiosos. E recorrem a todo este tipo de estratégias do diabo cegar os entendimentos dos incrédulos. Há pessoas que, supostamente bastante cultas, que não tomam uma decisão importante nas suas vidas sem saber o que é que os astros dizem, sem saberem o que é que o horóscopo diz. Eu não tenho a certeza, porque também não costumo pesquisar isso, mas é bem provável que horóscopos feitos, normalmente para uma revista ou para um jornal ou lá o que seja, numa determinada revista sai um horóscopo de uma maneira, noutro já sai de outra. E reparem como aquilo normalmente são coisas muito genéricas. E coisas que provavelmente acertam em toda a gente. Ou quase toda a gente se identifica com aquilo. Esta semana vai ser uma semana de grandes desafios. E claro que todas as semanas nós temos desafios, não é? Ou esta semana vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. E quase certeza que acontece qualquer coisa que nós possamos dizer, realmente eu vi aquilo. E se por acaso o prognóstico falhar, nós nem ligamos. Mas se acertar, olha, até acertou bem como... Isto é ser pouco inteligente. E quando o homem rejeita o que a palavra de Deus diz, vai atrás de todo tipo de tonteria. Vai atrás de todo tipo de superstição. Então, há grandes decisões da nossa vida sobre as quais nós devemos procurar saber qual é a vontade de Deus. Decisões como com quem devo casar, que trabalho devo ter, onde devo viver, outras questões mais não tão importantes, mas também poderemos estar a pensar qual será a vontade de Deus, se devo comprar este carro, se devo comprar aquele, se devo ir a este médico, se devo ir àquele, se devo contratar este empreiteiro ou se devo contratar outro para fazer uma obra. Alguns que vão até ao ponto de querer saber a vontade de Deus para se devo calçar umas meias pretas ou umas meias azuis. Isso é ser supersticioso. Nada mais do que isso. Mas depois também há outras questões que nós também iremos ver, e essas são mais complicadas. Também sobre a vontade de Deus. Porque é que Deus permite que eu seja atingido por uma doença? Porque é que veio este mal à minha vida? Porque é que tive um acidente? Porque é que perdi o meu filho? Porque é que a minha casa foi atingida por
uma catástrofe de meu vizinho, não. E questões como estas podem até abalar a fé de um filho de Deus, não é? E só quem passou por situações assim mais complicadas é que sabe apesar de nós sabermos que Deus é um Deus de amor, um Deus que quer o melhor para nós, isto pode levar-nos não digo duvidar, mas a vacilar um pouco. Até o próprio Asaf, a dada altura, o salmista Asaf, dizia que por pouco os meus pés não escorregaram. Porque há situações difíceis nas nossas vidas. E por isso é importante que nós conheçamos a vontade de Deus. E antes de entrarmos em algumas formas, como alguns crentes do passado, e provavelmente hoje nem vamos entrar nessas, também não era a minha intenção, queria só aflorar e deixar-vos a pensar um bocadinho até à próxima semana, algumas formas como alguns crentes buscaram saber a vontade de Deus. Eu quero ver convosco um método que nós lemos em Ezequiel 21. Vamos a Ezequiel 21 rapidamente. Mas se alguém quiser dizer alguma coisa, esteja à vontade, algum pensamento, algo que possa corroborar ou contradizer ou acrescentar, estejam absolutamente à vontade. Em Ezequiel 21, não? Em Ezequiel 21, o livro de Ezequiel não é daqueles livros que não é fácil de ler, não é? Quem consegue, na sua leitura bíblica, chegar ao livro de Ezequiel, já transpôs aqueles livros do Levítico e Deuteronômio, que são difíceis de ler, o livro das Crónicas, que também não é fácil de ler. E o livro das Crónicas, não sei se sabem, é o melhor livro para adormecer. Porque o rei Assuero, quando não conseguia dormir, pediu para que lhe lessem o livro das Crónicas e ele adormeceu. Mas era outro livro das Crónicas. São livros difíceis de ler. E depois chegamos a Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel é um livro difícil de ler. Quem lê Ezequiel está sempre à espera que chegue Daniel, que é sempre uma história mais fácil, leitura, com aplicações mais claras. E depois, logo a seguir, quase logo a seguir, vem o Novo Testamento, em que nós conseguimos perceber melhor a linguagem. Se bem que muitas vezes podemos não perceber verdadeiramente o objetivo dos Evangelhos e até do livro de Atos e de algumas epístolas, mas Ezequiel é um livro difícil de ler. E aqui, no livro de Ezequiel, nós vemos o profeta a dizer assim. Então, Ezequiel 21, versículo 18. Versículo 18. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde venha a espada do rei da Babilónia. Ambos procederão de uma mesma terra. E escolhe um lugar no cimo do caminho da cidade, escolhe. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá, em Jerusalém a fortificada. Isto eu provavelmente, se lesse isto assim de uma forma apressada, nem perceberia lá muito bem o que estava aqui escrito, e de facto não é uma linguagem muito fácil, mas o que Ezequiel está aqui a dizer, o que Deus diz a Ezequiel para fazer, é basicamente aquilo que, por vezes, em termos na escola dominical, tínhamos um modelo com as figuras bíblicas. Alguns lembrar-se-ão do flanelógrafo, onde se punha aquelas figurinhas para poder contar de uma forma mais visual as histórias. E creio que é um pouco isso que Ezequiel está aqui a fazer. Propor um modelo, algo que ilustrasse aquilo que Deus pretendia fazer. O que é que Deus pretendia fazer? Mostrar que o rei da Babilónia vinha e ele iria chegar ali a uma zona onde ia decidir se ia atacar Rabá, que pertencia aos filhos de Amon, ou seria contra Judá, contra Jerusalém. E nós continuamos a ver, ou seja, Deus estava basicamente a explicar como é que as coisas iriam acontecer. Como é que o rei, que nós vamos ver, o rei Nabucodonosor, iria proceder.
Então ele diz assim: porque o rei da Babilónia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas frechas, consultará os serafins, atentando nas entranhas. Eu esqueci de dizer isto, mas os filhos de Israel, de Jerusalém, os filhos de Judá, perguntavam-se porque é que Deus permitiu que o rei Nabucodonosor escolhesse atacar Judá e não Rabá. E Deus está a mostrar-lhes como é que as coisas aconteceram. Então o rei da Babilónia parou na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas frestas, consultará os serafins, atendendo nas entranhas. O rei da Babilónia chegou ali, numa encruzilhada, e tentou decidir qual seria a melhor estratégia, a melhor cidade para atacar. Porque quem estudou a história percebe que, por vezes, decisões mal executadas, más decisões no que diz respeito a campanhas militares, custaram guerras a alguns impérios. Por exemplo, certamente já ouviram que a decisão de Hitler em invadir a Rússia provavelmente teria custado a Segunda Guerra Mundial. Até Napoleão, por exemplo, o facto de ter atacado também a Rússia numa altura, no inverno, levou a pesadas baixas no seu exército e fez com que ele também saísse derrotado. E aqui o rei da Babilónia também, e não sei se sabem que até a expressão erro crasso era um general romano que cometeu um erro Um erro crasso. Lá numa certa campanha militar, cometeu um erro gravíssimo, tanto que o seu nome ficou para sempre associado a um erro monumental. E o rei da Babilónia certamente não queria. Então, como é que ele fazia para descobrir não a vontade de Deus? Claro que Deus é soberano e Deus usou este rei para castigar a Judá, como nós sabemos. Judá foi castigada porque, atenção, Ezequiel viveu já depois do cativeiro. Ezequiel foi um profeta no cativeiro. E basicamente estava a explicar como é que as coisas tinham acontecido. Claro que por trás era Deus a controlar todas as coisas, a dirigir todas as coisas, e usar este rei iníquo, este rei supersticioso, como nós vamos ver, para castigar o seu povo. Então, como é que ele fez? Adivinhações. Estas adivinhações, ele diz aqui que fará adivinhações, eram meios misteriosos que o rei usava para discernir a vontade dos seus deuses. Não temos como saber, mas ele fala aqui de aguçará as suas frechas. Não sabemos ao certo o que é que ele terá feito, mas fazia parte deste ritual de adivinhações. O que é que eu poderia fazer? Numa seta, colocaria o nome de Rabá, dos filhos de Amon, e noutra de Jerusalém. E atirava as duas flechas a que fosse mais longe. Olha, deve ser esta cidade que eu devo escolher para atacar. E ele consultava os serafins. Os serafins eram uns ídolos mais pequenos, talvez uns ídolos portáteis, em vez daquelas estátuas grandes que eles tinham, para ver o que é que havia a fazer. Nós já vimos em filmes principalmente em filmes, já vimos, e também em documentários, vemos como os pagãos procuram fazer as suas adivinhações. E fala aqui também de atentando nas entranhas. Isto é um bocado estranho, atentando nas entranhas. O que é que isto significará, creio eu? Que ele sacrificaria um animal aos seus deuses e, através do formato das entranhas do animal ou da cor das entranhas, não sabemos ao certo, os deuses, satisfeitos com aquele sacrifício, revelariam a sua vontade.
Poderá ter sido assim, algo assim do género. Há isso da adivinhação através das entranhas. Sim, sim. Pois. Pois. Pelo fígado, Pelo fígado, exatamente. Olha. pelos intestinos, órgãos intestinais do Sim, sim. animal, uma coisa qualquer. Sim, sim. Há essa prática. Há essa prática, sim, sim. Também não há muito aqui escrito, não foi caso, mas também há das aves, para falar que se choca, se Sim. Isto é uma prática comum, depois na época medieval desse. Claro. Tudo faz. Sim, tudo. E ainda hoje, a forma de. Também já ouvi falar de. Não sei como. Não sei explicar. Sei que existe. Assim, como é que as entranhas de um pobre animal que foi sacrificado pode decidir uma campanha militar? Onde é que alguém minimamente racional e inteligente pode ir atrás dessas coisas? Não é? Mas este homem não tinha mais nada que se agarrar. Agarrava-se a estas coisas. E as pessoas que vão atrás disso porque não têm mais nada. E fazem coisas... Se nós pesquisarmos um pouco sobre estas práticas, ficaremos horrorizados com isso. Ouvimos falar de... Por vezes é uma civilização que é até bastante admirada, a civilização dos maias, que foi basicamente destruída quando os espanhóis chegaram à América Central, trataram de roubar o ouro e em grande medida, aniquilar os maias, os aztecas, os incas, foram todos quase exterminados pelos espanhóis. Mas eles faziam coisas medonhas. Muitas vezes há aquela ideia de o homem branco chegou ali e dizimou matou aqueles índios todos. Eles já se andavam a matar uns aos outros e faziam sacrifícios, coisas mesmo nem animalescas, porque os animais não o fazem, mas coisas mesmo diabólicas. Sacrifícios diabólicos. E nós não devemos ter, também é uma coisa que eu já tenho pensado, já há muito tempo que penso nisso, há um certo fascínio pelas religiões antigas, pelas práticas dos pagãos, eles fazem isto desta maneira, que eles fazem daquela. Sabem qual foi a ordem de Deus para a nação de Israel em relação aos povos que habitavam na terra de Canaã? Olha, vocês quando lá forem, registem quais eram as suas práticas, por uma questão de conhecimento para a posteridade. Pode ser interessante. Não, é para arrumar com isso tudo, limpar tudo. Só se deixarem ficar um bocadinho que seja, vai dar cabo de vocês. Vão-vos ser por espinhos e por laço e vocês não vão conseguir prosperar como eu pretendia. Deus não se compadece da idolatria. Deus não se compadece deste tipo de práticas. Mas infelizmente as pessoas gostam muito disto. Gostam muito e nós vemos hoje em dia, na nossa sociedade em que nós vivemos, muitas vezes diz que é uma sociedade laica. Mas é uma sociedade, mais do que uma sociedade laica, ou seja, sem religião, é uma sociedade anticristã. Porque é vê-los a ir buscar coisas que são religiosas, têm origem religiosa, mas não têm nada de Deus. Como a reencarnação. Há muitos. Com facilidade, ouvimos pessoas falar, não sei o quê, se calhar noutra vida. Falar de outras vidas passadas. Pessoas que parecem acreditar nisso. Outras coisas como o yoga, também, que já está a entrar nas escolas, supostamente como uma forma até de combater a indisciplina dos alunos. E muitas outras práticas que nós vamos ouvindo, os mandalas, os chakras, são linguagens o reiki e outras coisas que nós vamos ouvindo e que às vezes até são propostas como formas de combater alguns problemas, até de saúde que nós temos. Recentemente sugeriram à Cláudia por causa de uma tendinite, que se calhar era bom ela fazer yoga. Alto lá. Cuidado com estas coisas, vão entrando e são completamente contrárias do que a palavra de Deus ensina. Não há aqui, Deus não se compadece desta idolatria, desta crendice, desta superstição.
que era assim que os homens daquele tempo faziam, não só o rei Nabucodonosor, mas como outras práticas. Não sei se até em Angola, sabes, se terias a falar disso, provavelmente há aquelas, ao voodoo, não é lá em Angola, mas na América Central, no Haiti principalmente, há muita coisa, a questão do voodoo. Sabes que em países onde a medicina está muito atrasada, as pessoas Pois? lá em Angola, até Sim. pouco tempo, recorreram às práticas Sim. dos curandeiros. Os curandeiros, exatamente. Eles estavam ao alcance deles, não é? Claro. Ou seja, ervas que no centro de circulação fosse dava-se não. Mas também recorriam à parte de espírito. Claro. Ainda nós aqui mesmo. Sim, mesmo aqui em Portugal já ouvimos às vezes pessoas que tinham ido à bruxa. Exato. Não é? E alguns, e só-nos a ver, algumas práticas em algumas igrejas ditas evangélicas não andam muito longe disso. De curas, que muitas vezes é mais uma questão, exerce na questão do psicológico e não na verdadeira problema que a pessoa tem. Temos que ter cuidado com isso. Então, sobre este rei pagão, nós vemos que ele pretendia. Então, no versículo 22. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém para ordenar os jarites, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os jarites contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Então, nós vemos que Deus estava a mostrar que foi assim que o rei Nabucodonosor decidiu. Mas claro que Deus usou o rei Nabucodonosor para garantir que a nação de Judá recebia o castigo que merecia devido à sua rebelião contra Deus. E nós podemos pensar, isto não tem jeito nenhum. Hoje em dia, nenhuma pessoa inteligente buscaria orientação em tais práticas supersticiosas. Provavelmente nenhum de nós toma decisões dessas, mas eu até tinha aqui escrito que ninguém hoje em dia procura orientação nas entranhas, mas pelo que o Sérgio está a dizer, provavelmente até ainda há pessoas assim. Há algumas culturas, digamos, mais atrasadas. Mas de outras culturas mais avançadas, mais evoluídas como a nossa, ainda há pessoas que lançam, se calhar, lançam uma moeda ao ar para se fazer uma decisão. Não é? Algumas pessoas olham para a cor ou para a forma das folhas de chá. Alguns lançam ossos de galinha para discernir a vontade dos seus deuses. E podemos dizer, mas certamente nenhum cristão, nenhum crente vai atrás disto. Mas até há crentes, alguns admitindo, outros não, que ainda vão lá dar uma espreitadela. Olha, deixa ver. Não faz mal nenhum. Ou até às vezes dar alguma importância, há pessoas que dão muita importância a isso, ao facto de serem de determinado signo. Eu sou escorpião, eu sou complicado, não se metam comigo que eu sou escorpião. Ou, olha, eu sou carneiro. Há pessoas que se deslegitimam até algumas falhas do seu caráter devido ao signo que são. E podemos até correr o risco de ouvir este tipo de linguagem em crentes. Cuidado. Há pessoas que até brincam com a questão das cartas de tarot. Vão lá só ver o que é que... A minha sugestão, não nos metamos no domínio do sobrenatural, fora da palavra de Deus. Se queremos lidar com aquilo que é com o sobrenatural, temos o nosso Deus. Não vamos buscar a mais lado nenhum. Muito cuidado. Mas então, há algumas formas, apesar de nós olharmos para estas formas completamente ridículas e antibíblicas de buscar a vontade de Deus, o povo de Deus também às vezes tinha-se nessas coisas, não é? Dos prognosticadores, dos adivinhadores. Ele fala ali também em Isaías 47, 13.
Ele diz assim, 47, podemos ler a partir do versículo 12. Deixa de estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os adoradores dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das boas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Isto é falar sobre a Babilónia, não é? Mas nós vemos também, por vezes, o povo de Deus também se meteu nessas coisas. E a lei de Deus era muito clara quanto a isso. A feiticeira, o que é que dizia sobre a feiticeira? Não deixarás com vida, não é? Por isso é que ainda hoje ouvimos a expressão caça às bruxas, porque durante a Inquisição houve muitas bruxas que foram mortas. Seguindo uma forma de lidar com isso, que não é dispensacional, não é? No tempo da nação de Israel, quando eles lidavam com a nação de Israel, as bruxas era para matar tudo. E hoje vemos como o mundo até acha uma certa piada a feitiçaria, não é? Até os filmes do Harry Potter até mostravam ali como até pode haver feiticeiros bons, até, desde que seja usado para o bem. Cuidado com isso. E não devemos expor até os nossos filhos, as crianças sobre as quais temos alguma influência, a esse tipo de coisas. Parece insignificante, pode parecer inofensivo, mas potencia uma forma de ver o mundo completamente contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Portanto, devemos ter muito cuidado. Então, vemos estas pessoas descrentes, vemos estas pessoas completamente embrenhadas na idolatria, que buscavam estas formas completamente erradas de buscar a palavra de Deus. Mas o que eu pretendo ver na próxima semana, se quiser, há alguns exemplos de pessoas que buscaram a vontade de Deus de uma forma que Deus até as honrou, mas não será sensato fazê-las hoje. Já falei do servo de Abraão, também temos Gideão, não é? E há pessoas que ainda fazem. Vou fazer uma determinada coisa, ao Senhor, se a porta estiver aberta, porque é da tua vontade que eu vá à casa daquela pessoa. Até há um credo que vocês conhecem, que ele brincava sobre isso, que dizia algo como: Senhor, se aquela rapariga estiver na reunião, é porque é da tua vontade que eu namoro com ela. As coisas assim. Isto é brincar com Deus. E atenção, o caso de Gideão, reparem como é curioso. O caso de Gideão, muitas vezes é usado, ele pediu para o véu de lá ficar seco e o resto todo molhado, e depois ao contrário. Era para buscar a vontade de Deus. Deus não lhe tinha dito já qual era a sua vontade. E é ridículo como às vezes, sobre coisas que a palavra de Deus já diz, e ainda assim vamos querer: Senhor, se é da tua vontade, Senhor, se é da tua vontade que eu viva uma vida separada do pecado deste mundo, mostra-me. Não vai mostrar nada. Não vai mostrar mais do que já mostrou. Sempre o apóstolo Paulo diz que o judeu procura sinal. Exatamente, porque é característico do judeu buscar o sinal. Há também aquela expressão que muitas vezes é usada, da voz mansa e delicada. Nós lemos na história de Elias. Temos também, que eu já vos falei, a paz de Deus domina em vossos corações. Aquela questão de sentir paz. E também aquela de a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. São formas que, tirando aquela da paz de Deus que está em Colossenses, todas as outras estão fora do programa de Deus para hoje. E Deus até pode ter honrado a fé, ou no caso de Gideão, a falta de fé. Né? Aquilo nem foi provavelmente a fé de Gideão. Não podemos olhar para o que Gideão fez e ver: isto é que é um homem de fé. Não, é um homem desconfiado, duvidoso.
E não é... Reparem como, às vezes, se pega numa história bíblica e se vira aquilo completamente ao contrário e se chega a pensar, olha, o Gideão realmente é a buscar a vontade de Deus daquela forma. Não! Deus já lhe tinha dito e não é fé nenhuma. É mesmo distorcer por completo o que a palavra de Deus diz. E muita da coação que é feita em cima para com as pessoas é feita nesta base. Distorce o que a palavra de Deus diz, isola-se o que a palavra de Deus diz, tira-se do contexto em que elas estão e depois quer-se impor às pessoas. Fiquem a pensar neste assunto. Nós, se Deus quiser, para a semana estaremos cá, se Deus o permitir. Sabemos que é da vontade de Deus que nós estudemos a sua palavra, mas pode ser da sua vontade vir buscar-nos antes ou outras situações da nossa vida que nos impossibilitarem de estar aqui, mas se Deus permitir, aqui estaremos. E podem ir pensando, se tiverem aqui mais algum exemplo, até para eu desenvolver e vos expor para a semana, mais algum exemplo que alguém tenha buscado a vontade de Deus, assim, de uma forma que às vezes nós podemos querer imitar, mas não devemos. Alguém se lembra de alguma? Mais? Abraão também testou, em vez de ter estado à fé dele, ele vai ter Sim. sofrer a Deus. Nós tínhamos a lei que tantos justos para instruir. Sim, também. Porque quem diga, se ele já tem que construir, ele foi. Exatamente. Sim. Diz o Senhor Jesus, no mar, se és tu, então Sim. é uma forma de. Também acaba por ser tentação. Sim, tem. É um pouco tentar a Deus, não é? Sim. E dizer. Há uma pergunta, Daniel. Então, fizeste bem a fazer agora não ficas, não tenho tempo. Uma pergunta assim que depois quiseres responder na próxima semana. A pergunta é esta. Nós sabemos que uma das formas de hoje mesmo no mundo acabar com as contendas, por exemplo, em problemas de herança, é tirar sortes para ver o que é que calha cada um dos herdeiros. Sim. E isto parece ridículo, mas quero-vos dizer que ainda hoje é assim entre pessoas adultas, quando não há entendimento. Sim. Cada um coloca dentro de um saquinho aquela parte da herança que irá sair a um, coloca outro papelito lá dentro do saco e depois quem tirar é o que fica. Tirar sortes. Até a própria terra de Canaã foi distribuída pelos... penso que também foi através de sortes. E este princípio é bíblico. É bíblico? Sim. Vem exatamente desse período. Sim. No sentido de cair por sortes a terra conquistada pelos judeus, cair por sortes a cada judeu. Até os turnos no templo também eram. Os turnos de qual que Zacarias estava foi ao templo naquele dia, porque era o seu turno de ir. Porque aquilo já no tempo de Davi foram feitos os turnos daquela maneira. Mas diz. A minha pergunta muito simples é esta. Será que um crente envolvido, por exemplo, num processo de herança, onde se chega à conclusão que esta é a melhor forma de resolver o assunto, é errado nós participarmos disto? Assim, eu sinceramente não vejo porque não. Sinceramente. Pode ser uma opinião diferente e se puderes... porque assim, se for uma questão... digamos, espiritual. Eu sei que é muito um bocadinho compartimentar a nossa vida, não é? Em espiritual e material. Mas como estamos a lidar com outras pessoas que podem não ter o entendimento que nós temos, estar a impor, não, a palavra de Deus diz que deve ser de outra maneira. Temos também saber viver neste mundo e se os procedimentos legais, um deles é esse, haverá outros. Há também um método... Eu diria que é legal, diria que é uma forma de entendimento hoje em dia, livre e praticada entre as famílias. Sim. Se fôssemos que era antibíblico, eu não vejo um forte fundamento para dizer, não, isso é antibíblico, não me envolvo nisso. Sinceramente não estou a ver. Não sei se tens alguma opinião sobre isso, foi uma questão que... É uma questão que eu quero dizer que até me toca de perto. Sim, eu até tenho... Mas, portanto, eu queria ouvir o
conceitos Sim. irmãos, Sim. mais no sentido de saber se este tipo de situações está relacionado com aquilo que tu falaste, de superstição. Me parece que seja. Sim. Porque é mais uma questão de entendimento. E não, agora, se não quer se levantar, isto foi assim porque era da vontade de Deus, ou aí é que já está incorreto. Sim. Olha, há uma por acaso na nossa versão não é assim, mas às vezes pensamos da vontade de Deus de uma forma quase providencial. O Senhor mandou aquela pessoa. Mas quando lemos a história do chamado bom samaritano, a Bíblia dá a ideia de que calhou de passar ali. Calhou de passar aquelas pessoas ali. Não foi Deus que as mandou ali. Calhou. Aconteceu. E o acaso é uma coisa que existe na vida. Não, porque às vezes há muito aquela ideia de aquilo aconteceu porque Deus determinou que aquilo ia acontecer aquilo daquela maneira, naquela altura. Tenho algumas reservas em relação a isso. Não sei que não estou a responder à tua pergunta. É difícil assim, no primeiro parecer, o conhecimento que eu tenho é: se há uma decisão a ser tomada por duas pessoas, tu és crente e a outra pessoa não é crente, há duas parcelas, não é? Acho que, à primeira vista, assim, de uma forma muito fria e de repente, deves dar a escolher a outra pessoa. O Abraão fez isso. Isto será um princípio cristão sólido, percebes? O que é que tu queres? Escolhe tu. Agora, por motivos que eu não estou a ver, não é? Motivos que não estou a ver, há mais que uma pessoa envolvida e realmente não há possibilidade de se fazer isso. Portanto, eu acho assim, tem que se ver situação a situação. Mas quando é utilizar aqui, quando há duas pessoas envolvidas e tu és cristão, és crente e salvo a graça de Deus, tens outra pessoa que não é. Deves dar é um bom conceito. O que é que tu queres? Queres isto ou queres aquilo? Não vamos tirar sortes. Isso já é a decisão de uma pessoa, não é? Mas estes gajos são muitos. Mas é um bom princípio. Nós não temos que acabar com este é o princípio. Se começar por aqui, acho que começas bem. Até por uma questão de testemunho e não seja acusado de hipocrisia um dia mais tarde. Então ele é crente e não sei o quê e agora vai tirar a sorte. Assim, é uma questão. Não vejo assim à partida um mal. Não vejo uma prática antibíblica. É uma prática bíblica. Não dispensacional, mas bíblica. Mas estamos a falar de lidar na forma de nós lidarmos com o mundo, com os descretos. Mas, olha, ficamos por aqui então e para a semana. O irmão Sinal, não sei se vem aqui. O irmão Sinal aconteceu isso e sabe o que é que ele disse? Vocês vejam o que se dá para mim. Exato, sim. É assim. Foi. Claro. Eu não fui lá. Eu não tiro as coisas para ganhar para dividir. O que se dá para mim. Claro. Eu nunca sei. Sim. A maneira de lidar com as coisas. Sim. Mostra também um desprendimento em relação às coisas materiais. Agora, o extremo oposto de ser contencioso, entrar em litígios, isso claro que é de evitar. Isso não é isso é que não é vontade de Deus, tanto quando estiver em vós, tendo paz com todos os homens. Ficamos então por aqui.